Senhoras e senhores, boa tarde. Damos as boas-vindas ao webinário Resultados da Tomada de Subsídio número 6 de 2024, que trata da norma de referência sobre padrões e indicadores de qualidade e eficiência de resíduos sólidos urbanos. Este evento é realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, e tem como objetivo obter junto à sociedade e aos atores relevantes do setor contribuições para a elaboração da norma de referência sobre padrões e indicadores de qualidade, eficiência e avaliação da eficiência e eficácia dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Eu me chamo Tamires Lima, sou coordenadora da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico da ANA e serei a moderadora deste webinário. Peço a todos e todas que mantenham suas câmeras e microfones desligados. Informamos que o evento está sendo gravado e depois será disponibilizado no YouTube da ANA. Informamos também que após as apresentações haverá um momento de contribuições. Então, pedimos aos interessados que postem suas perguntas aqui no chat ou usem a ferramenta levantar a mão aqui no Teams, e nós chamaremos de acordo com a ordem que é realizada pelo Teams. Então, agradecemos e cumprimentamos neste momento as seguintes autoridades: Felipe Sampaio, diretor da ANA; Marco Neves, diretor interino da ANA. Agradecemos a presença de todos e todas no evento. Para fazer a abertura deste evento, quero convidar a fazer uso da palavra o diretor interino da ANA, Marco Neves. Obrigado, Tamires. E, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas. Entendo que o tema, e a apresentação dos resultados dessa tomada de subsídio, elas vão contribuir sobremaneira, para aperfeiçoar a proposição, da norma relacionada ao serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. E eu queria parabenizar de uma forma especial aí o Paulo Henrique, coordenador da regulação de resíduos sólidos da ANA, a Cíntia, superintendente da área, e dizer que a ANA, no seu papel de formular, propor normas referenciais do saneamento básico no Brasil, ela tem primado, por ouvir os atores sociais, ouvir a sociedade, para que a normatização ela seja aperfeiçoada a partir daquilo que vem de proposição desses atores, que são atores que estão aí vamos dizer assim, no dia a dia, da prestação desses serviços ou envolvidos com esses serviços. Então, eu entendo que essa etapa ela é extremamente relevante, pois ela absorve, parte daquelas contribuições vindas aí do processo de tomada de subsídio e, ao mesmo tempo, e por conta disso, ela aperfeiçoa, a norma em si. Então, queria, mais uma vez, parabenizar a SSP, agradecer a todos aqueles que estão participando aqui do webinário e desejar um excelente evento
para todos e para todas. Muito obrigado. Obrigada, diretor interino Marco Neves. Eu quero chamar agora para fazer o encerramento dessa abertura o diretor Felipe Sampaio, diretor aqui da ANA. Boa tarde, Tamires. Quero também saudar o diretor Marco Neves, que me recebeu. Desejar a todos excelente webinar. Agradecer aqui a presença de todo mundo, por comparecer. Hoje a gente tem grande satisfação de apresentar os resultados da tomada de subsídio número 6 de 2024. Como foi colocado já anteriormente, essa tomada de subsídio ocorreu, né, de 16 de agosto a 6 de setembro de 2023, de 2024, teve por objetivo colher propostas, né, do setor de saneamento para elaboração da NR, que a ANA está organizando, né, preparando, sobre padrões e indicadores de qualidade, eficiência e avaliação da eficiência e eficácia dos serviços públicos de limpeza urbana, SLU, e manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, sobre esse tema, eu queria brevemente relembrar aqui o que a ANA já produziu. Nós temos 2 NRs publicadas sobre o assunto e 2 instruções normativas, né? A primeira NR, publicada ainda em 2021, abordou a estrutura dos parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, ela foi seguida da instrução normativa número 1 de 2023, que tratava exatamente dos requisitos e procedimentos para comprovação da observância da norma de referência 1 da ANA, substituída pela IN, instrução normativa que tratou pelo mesmo tema, IN2. Em março desse ano, em março de 2024, nós publicamos a NR número 7, que estabeleceu as condições gerais para a prestação direta ou mediante a concessão de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Essas 4 peças, né, 2 NRs, 2 instruções normativas, foram um arcabouço jurídico elaborado pela agência para o tema de manejo, formam então esse arcabouço já produzido pela agência para o tema de manejo de resíduos sólidos urbanos e serviços públicos de limpeza urbana. Então, entrando exatamente no que vamos tratar hoje, né, a NR que agora vamos debater, refere-se a padrões e indicadores de qualidade, bem como a avaliação da eficiência e eficácia dos serviços de limpeza urbanas e manejo de resíduos sólidos. Então, recentemente, aprovamos a NR que tratou dos padrões e indicadores para o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Já estamos avançando na NR de padrões e indicadores para drenagem e águas pluviais. Queria só chamar a atenção de vocês para o fato que desse assunto está inserido na nossa atual agenda regulatória 2022-2024. No entanto, infelizmente, não conseguiremos concluir o processo dessa norma de referência até o final deste ano. Então, por isso, ela já está incluída, né, na nossa proposta de agenda para o biênio 2025-2026. Defendo que, explico que o atraso, né, se justifica pela complexidade do tema, como os senhores e senhoras sabem muito bem, então, merece toda a nossa atenção, cuidado e zelo para garantir que tenhamos a melhor norma referencial possível. Afirmo de forma categórica, como supervisor da área técnica de saneamento, tenho observado o quão fundamentais são essas etapas de participação social para podermos aprimorar nossas normas de referência. Então, hoje vamos apresentar o resultado da primeira etapa da tomada de subsídio, que contou com um questionário abrangente para colher as contribuições do setor. Após essa fase inicial, nós iniciaremos a elaboração da análise de impacto regulatório, AIR, seguida da consulta interna e consulta pública, e posteriormente uma audiência pública também. Ou seja, estamos apenas no início de um longo caminho, mas necessário para o aprimoramento dessa futura norma de referência. E essas participações da sociedade são capazes de transformar e dar concretude às normas de referência que estamos elaborando. Então, continuaremos contando com a participação do setor para nos ajudar nessa empreitada, que é a elaboração de normas de referência para os 4 componentes do saneamento básico. Eu parabenizo aqui toda a equipe da Superintendência de Regulação do Saneamento Básico, as pessoas aqui da Cíntia, do Alexandre Meraus, e agradeço a presença e desejo um evento muito produtivo. Obrigado. Agradeço a fala do diretor Felipe Sampaio.
participação também do diretor interino Marco Neves. E, dando prosseguimento ao nosso evento, quero convidar agora para a apresentação e contextualização sobre a regulação do saneamento básico na ANA, a Superintendente de Regulação de Saneamento Básico, Cíntia Leal Marinho de Araújo. Obrigada, Tamires. Boa tarde a todos. Agradeço a abertura do diretor interino Marco Neves, do diretor Felipe Sampaio, nosso supervisor da área de saneamento. Vou passar brevemente aqui uma contextualização, vocês me avisem só se vai dar certo aqui o compartilhamento, do nosso trabalho para padronização regulatória. Vocês estão vendo? Sim. Perfeito, Cíntia. Tá, ótimo. Então, assim, algumas informações que já são de conhecimento de todos, mas é sempre importante mostrar para a gente ter ideia que os desafios são realmente enormes, né? A gente tem uma necessidade de investimento muito grande, que pode chegar a 900 bilhões, esse valor ainda está muito focado em água e esgoto, a gente ainda tem que complementar esses valores com a necessidade de investimentos para resíduos sólidos e para drenagem urbana, mas é um esforço muito grande para a gente alcançar a universalização. E a gente nunca pode esquecer da diversidade que a gente tem no território brasileiro, 5.570 municípios, e hoje a gente tem mapeado no site da ANA, num movimento ativo de tentar buscar os reguladores, a gente tem mapeado 103 reguladores infranacionais. E aí eu sempre ouço, mas assim, a gente tem muitos reguladores, é um desafio muito grande, né? Realmente é um desafio muito grande, porque são reguladores, às vezes, já estabelecidos, com regras diferentes, e o nosso objetivo de padronização leva em consideração toda essa diversidade. Só que, a gente, para fazer essa padronização, a gente tem que passar por várias etapas, né? A gente tem várias atribuições, começando por emitir normas de referência, como vocês bem sabem, mas a gente tem um papel muito fundamental para fazer essa articulação com os reguladores infranacionais, para fazer a adesão das normas, e a gente também está buscando, principalmente, não só adesão, mas também que os reguladores recebam a atribuição de regular os outros componentes para além de água e esgoto. Então, a gente ainda precisa estruturar toda a regulação do setor para os 4 componentes. Então, essa articulação ela é muito importante e necessária para que a regulação se estruture e ela possa absorver as normas de referência. Para isso, a gente faz muitos estudos técnicos, o setor ainda é muito carente de informação, então a gente precisa contratar estudos técnicos para iniciar esse processo de comparação, perceber o que existe, melhores práticas nacionais e internacionais, e com isso a gente embasa a proposta de norma de referência que a gente elabora. A gente também tem um papel essencial na parte de capacitar os agentes do setor, e hoje a gente já tem alguns cursos de capacitação no site, né? Os cursos primordialmente vão estar ligados às normas de referência. A gente tem alguns cursos gerais, mas a maior parte dos cursos é para trazer o passo a passo de implementação da norma, a importância de cada requisito que a gente coloca. Então, tem uma relação direta com as normas emitidas, por isso que eles vão sendo feitos à medida que as normas são emitidas. A gente também tem um papel voluntário na parte de mediação e arbitramento. A gente emitiu recentemente a norma de mediação, e a norma de arbitragem a gente está fazendo uma avaliação interna para a construção e colocar em consulta pública posteriormente. E para fechar, né, como responsabilidade que a lei nos colocou, a gente emite as normas e publica a relação de quem está adotando ou não essas normas, né? E com base nisso vai ser vinculado ao repasse de recursos públicos federais. E aí, um dado importante, que eu acho que é sempre interessante trazer, né? Eu estava falando que a gente tem 103 reguladores infranacionais. Só que hoje a gente tem no site da ANA um cadastro, que é o primeiro passo para a comprovação da norma. Então, para conseguir mostrar que o regulador está cumprindo a norma da ANA, o primeiro passo é entrar no site da ANA e se cadastrar. Nesse cadastro, ele vai precisar apresentar alguma documentação, como, por exemplo,
a delegação dos municípios para fazer essa regulação. E aí, quando a gente abriu, esse cadastro está sempre aberto, o regulador sempre pode entrar ali e fazer e incluir as informações. Só que quando a gente abre, né, o sistema para receber essas informações, a gente passou de 103, que foi esse movimento ativo de tentar descobrir quem são esses reguladores, para 57. E aí vocês podem ver, né, aqui que eu tenho 57 ERIs, né, reguladores cadastrados, que regulam 3.696 municípios. Então, a gente ainda tem 1.800, mais ou menos, 1.700 municípios que não têm regulação. Só que quando a gente olha para cá, né, que a gente está fazendo a relação do regulador com os serviços, a gente percebe que a maioria deles está regulando água e esgoto. Então, quando eu vou para a parte só de manejo de resíduos sólidos, eu só tenho 27 reguladores cadastrados que regulam 337 municípios. Para a limpeza urbana, a situação é pior ainda. São 10 reguladores cadastrados que regulam a parte de limpeza urbana. E por que isso é tão importante, né? Por que a gente não vai, o webinar é para falar de indicadores, mas se eu não tiver regulador, eu não tenho como caminhar para a implementação e monitoramento desses indicadores, né? É o regulador que faz o monitoramento de atingir metas, monitoramento de contratos, de concessão, né? Então, assim, o regulador ele tem um papel essencial nesse processo de garantir que o serviço está sendo prestado de forma adequada, de garantir que esses indicadores vão ser cumpridos e o melhor serviço vai ser cumprido para a população, que a gente vai ter cobrança, o regulador ele consegue estabelecer um instrumento de cobrança adequado, com sustentabilidade, isso já é uma atribuição da Lei 11.445. Então, esse processo é essencial. E aí, trazendo só para a cobrança, porque, apesar de não ser o objetivo principal desse webinar, é sempre importante lembrar que, com base na informação do ano passado, que a gente buscou os municípios que têm cobrança, a gente chegou em 437 municípios declararam que instituíram a cobrança. Esse ano a gente recebeu informação da sustentabilidade, já fechou dia 20 de agosto, mas a gente ainda tem mais de 5.000 municípios sem instituir a cobrança. E, mais uma vez, por que isso é o primeiro passo? Se você não tiver cobrança sustentável, a gente não vai conseguir avançar no setor de resíduos, né? Isso não é a Ana que está falando, isso é uma atribuição da lei, ter cobrança, ter sustentabilidade. Não instituir a cobrança é uma renúncia de receita. Então, a gente tem que dar o primeiro passo para conseguir ter cobrança, instituir a regulação, e a regulação pode ajudar nessa questão da cobrança para a gente avançar no setor. E aí, vou passar aqui um pouquinho para a estrutura da Ana, né, para mostrar como que a gente está estruturado para fazer frente a esse desafio das normas de referência. A gente tem uma superintendência para a parte de saneamento, e a gente tem 8 coordenações para os temas técnicos, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana, e a parte mais transversal, que é governança, regulação tarifária, contabilidade, contratos e legislação. E hoje a gente vai falar da parte de resíduos sólidos, que o coordenador é o Paulo Daróis, e a Zilda trabalha na coordenação, apoiando o Paulo. E falando especificamente das normas de referência, né, a gente sempre constrói normas com essa definição em mente de que a gente está buscando uma regra que seja o melhor modelo, que seja a excelência do padrão a ser estabelecido. É isso que a gente tem que mirar, a gente tem que querer o melhor para o setor de saneamento. Mas a adesão é voluntária, então não são todos então, assim, não tem uma vinculação obrigatória, a gente não faz um papel de fiscalização ativa necessariamente, só que tem a questão de que vincula repasse público. Então, assim, se não aderir, você não recebe repasse de recurso público, não tem nenhuma punição a mais. Nesse processo de elaboração, também é importante destacar, porque é um processo longo, que a gente começa com o planejamento da norma, passa por processos de consulta pública, de participação social, como tomada de subsídios, consulta pública. Esse processo é muito importante para a gente receber as informações e saber qual que é a percepção do setor sobre a norma que a gente está propondo. Esse movimento ele é essencial para a gente conseguir implementar uma melhor norma. Ontem a gente publicou a norma de indicadores de água e esgoto,
e eu até estava comentando com a equipe, né? Foi a norma que mais demorou. A gente fez 2 processos de participação social de consulta pública, mas foi muito em função do que a gente percebeu das partes, dos operadores, dos reguladores, da necessidade de ajustes. Então, assim, a gente escuta e faz ajustes conforme a necessidade percebida no setor. Claro, a gente, como regulador, está preocupado em fazer um equilíbrio entre as partes, né? A gente aceita tudo? Não. Mas muito do que é colocado, ponderado, a gente inclui e propõe para a diretoria com base nesses ajustes solicitados. E aí, entrando nos temas, né? A gente tem diversos temas, praticamente todos os temas que estão na 11445, a gente tem que trazer a regulamentação, passando por metas de universalização, padrões de qualidade e eficiência na prestação de serviço, condições gerais de prestação de serviço, regulação tarifária. Então, são diversos temas, indenização de ativos, padronização de contratos e matriz de riscos, governança, critérios de contabilidade. Então, todos os temas regulatórios serão tratados para os 4 componentes. A gente está avançando. Hoje a gente já recebeu mais de 10 mil contribuições, mais de 11 mil contribuições de participação social, então é um processo intenso. Algumas que recebem mais acabam demorando mais para sair, porque a gente olha todas as contribuições e responde se sim, que não, que acatou, por que não acatou. E aí, hoje, nós temos já 9 normas publicadas, né? Da parte de resíduos sólidos, a gente tem a norma de cobrança, as condições gerais, e agora a gente está terminando, está construindo a norma de indicadores, que é o tema desse webinar, para a gente chegar na terceira norma de resíduos sólidos. Então, eu agradeço. A ideia era dar um panorama para vocês do que a gente está construindo na ANA como um todo, especialmente no setor de resíduos sólidos. E eu devolvo a palavra para a Tamires. Obrigada. Obrigada, Cíntia, pela sua contribuição e explicação aí de todo como funciona a regulação no setor. Vou passar agora para a apresentação sobre o planejamento da norma de referência sobre padrões e indicadores de qualidade dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. E quem fará essa apresentação é o nosso coordenador de regulação de resíduos sólidos da ANA, Paulo Henrique Darós. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os representantes da sociedade, dos prestadores, municípios, órgãos de governo, estão participando do nosso webinar, representantes da ANA, representantes de toda a sociedade que tem interesse em resíduos sólidos. Agradeço também, cumprimento os diretores da ANA presente, o diretor Felipe, diretor interino Marco Neves, a nossa superintendente Cíntia, tá? E eu vou passar para vocês assim um panorama do que é essa norma de referência, como foi o nosso planejamento para desenvolvimento dessa norma. Compartilhar com vocês a apresentação, só um momento. Tem que estar no modo apresentação. Um momento. Estão vendo? Sim, Paulo, perfeito. Tá bom. Então, a gente está nessa norma de referência sobre padrões e indicadores da qualidade e eficiência dos serviços, né? Não são os nossos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Opa. Aqui um breve contexto sobre a norma, né? O Marco Legal do Saneamento atualizou as atribuições da ANA, atualizou a lei das diretrizes de saneamento básico, a lei também da política de resíduos sólidos, né? Deu novas atribuições para a ANA para emitir nova de referência. Inclusive, nesse parágrafo 1º, cabendo à ANA estabelecer normas de referência sobre padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e operação dos sistemas de saneamento básico. Aí a gente tem todos os sistemas estão dentro desse planejamento de normas de referência, seja água e esgoto, as normas de resíduos sólidos ou até da drenagem urbana, tá? Os serviços, quando nós falamos em resíduos sólidos, né?
a Lei 11.445, no seu artigo 3º, diz que saneamento básico é um conjunto de serviços públicos, né? Infraestruturas e instalações operacionais no caso de resíduos sólidos, são a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, constituído por diversas atividades, desde disponibilização, manutenção de infraestruturas. Aí tem lá os serviços da limpeza urbana, que é coleta, varrição, asseio, conservação de áreas públicas, né? E tem lá os serviços do manejo de resíduos sólidos, que é a coleta dos resíduos, do transporte, transbordo, tratamento até a sua destinação ambientalmente adequada desses resíduos, tá? Então, quando a gente fala de resíduos sólidos urbanos, conforme a 11.445 da política de saneamento, esses são os resíduos que estão sendo tratados através de normas de referência da ANA, o tipos de serviços e atividades, né? Então, é o serviço público da limpeza urbana e o serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Importante diferenciar esses dois serviços. O serviço público de manejo de resíduos sólidos são todas aquelas etapas adequadas para o manejo dos resíduos, desde a coleta até a sua destinação final, tá? Então, tem a coleta, o transbordo, a triagem de materiais para fins de reutilização e reciclagem, uma etapa importante. Não é a própria reutilização ou a reciclagem, mas a separação desses materiais para serem encaminhados, né, para reciclagem, tá? Temos lá as etapas até uma disposição final considerada ambientalmente adequada, nesse caso, um aterro sanitário, tá? Também temos o serviço da limpeza urbana, já é um serviço diferente. Ele é atividades que visam o asseio dos espaços públicos. Então, tudo aquilo que a gente pensar que é para conservação do espaço público, limpeza do espaço público, está definido nas normas, e são as seguintes atividades, aí tem lá varrição de vias públicas, capina e raspagem, roçada, poda, inclusive desobstrução e limpeza dos sistemas de drenagem, né? Tá lá desobstrução, limpeza de bueiros, boca de lobos e correlatos, limpeza e asseio de qualquer tipo de logradouros públicos e a remoção desses resíduos desses logradouros, tá? Então, a limpeza urbana são atividades de asseio dos espaços públicos. Entre outras, a gente pode até considerar como, por exemplo, asseio de espaço público, uma limpeza, uma pintura de meio fio, né? É um asseio do espaço público, então pode ser considerado como serviço de limpeza urbana, tá? Sempre considerando o espaço público e não o espaço privado, tá? Aqui um pouco o diagnóstico, como está o manejo de resíduos no Brasil. De olho nesse diagnóstico, a gente precisa refletir no que a gente precisa avançar, no que a gente precisa melhorar para que a gente tenha melhores condições de tratamento dos resíduos, de disposições de resíduos. Por exemplo, a amostra do CIMIS, que são quase mais de 5 mil municípios, informa que só 2.226 municípios têm a cobrança, ou seja, 40% dos municípios da amostra, né? Então, esses municípios fazem a cobrança, então outros, mais de 2.700, 2.800 dessa amostra não fazem, né? Então, como é que se vai buscar a universalização do serviço, buscar custear esse serviço sem ter uma cobrança adequada? Vai sobrar para o município, né? Muitas vezes o município, com um orçamento já apertado, dividido com outras áreas mais importantes, como saúde, educação, e aí o que sobra vai ser para o manejo dos resíduos. E mesmo nesses municípios que fazem a cobrança, os custos, em média, cobertos por essa cobrança, é só 53%, né, do necessário. Então, mesmo aqueles que fazem a cobrança, muitos deles cobram só parte do valor e acaba o município
tendo que arcar com seu orçamento também para puxar os serviços. Um dos problemas também mais graves é a disposição final dos resíduos, embora 73% aqui nesse gráfico à direita, embaixo, dos resíduos vão para o aterro sanitário, e a gente ainda tem mais de 20% desses resíduos indo para disposições que não são adequadas, que é o lixão e o aterro controlado, que não são obras de engenharia, é uma disposição que prejudica a saúde de quem trabalha nesses locais e prejudica também o meio ambiente. Aqui também a gente tem uma informação de coleta seletiva, tá? Ainda é pouca no Brasil e a gente precisa evoluir isso também. Então, é um diagnóstico geral para a gente pensar como é que a gente vai tratar os resíduos, como é que a gente vai manejar os resíduos, e o que a gente precisa melhorar para chegar em melhores serviços, que indicadores a gente precisa pensar para acompanhar todos esses serviços, que é o objetivo dessa norma. Aqui, sobre a norma de referência, a gente planejou essa norma, a gente emitiu uma nota técnica de planejamento, já existiu o planejamento desta norma desde 2021, né? Desde o início, quando a ANA recebeu as atribuições novas do saneamento, a ANA fez uma agenda regulatória, já tinha se pensado em fazer uma norma de referência sobre indicadores, sobre padrões de qualidade de serviço, como que vai ser acompanhada a qualidade de serviço através desses indicadores. Então, em 2023, em 15 de agosto, a gente fez uma nota técnica propondo a elaboração da norma, apresentou à diretoria colegiada da ANA, que aprovou em setembro de 2023, e a gente entrou num processo de contratação via PNUD, num acordo de cooperação com a ANA do Brasil, com o PNUD, com a ONU, para que fosse contratada uma consultoria que nos desse apoio para a elaboração dessa norma de referência. A primeira versão de um termo de referência foi em outubro e a licitação aconteceu entre 28 de novembro e 3 de janeiro de 2024. Tá? O objeto da contratação foi o apoio à norma. 8 empresas apresentaram propostas, e tanto propostas técnicas quanto financeiras, e foi a empresa vencedora, a RPG, que é a empresa que está trabalhando conosco desde o início da elaboração da norma, e agora com a tomada de subsídios, eles vão apresentar os resultados. Tá? É uma empresa de Lisboa, de Portugal, né? Reconhecida já internacionalmente pela prestação dos serviços de regulação, de governança. Daí o contrato foi assinado em junho deste ano, em 25 de junho, e já deu início em 1º de julho, que é o apoio que eles estão nos dando. Então, até setembro de 2025, a consultoria vai nos dar esse apoio para a elaboração da norma. E aqui o escopo da norma de referência, estabelecer os padrões, né? Indicadores de qualidade e eficiência e a avaliação da eficiência e eficácia para os dois serviços, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. Aqui um problema regulatório preliminar ainda do planejamento da norma, que a gente ainda pode estudar e rever o problema regulatório, ver se ele não tem uma abrangência maior, verificar suas causas e consequências, mas o problema preliminar é que há uma multiplicidade de padrões, de indicadores de avaliação de qualidade e prestação de serviços, e essa multiplicidade tem como causa também a carência, né, de clareza nesses critérios, não há um padrão nacional, não tem tem muita heterogeneidade no desempenho da prestação de serviços, então a gente está estudando o problema regulatório para contribuir através da norma de referência para melhorar a qualidade da prestação do serviço. Tá? Aqui a gente identificou os principais impactados no problema regulatório, então vai desde a sociedade geral até o meio ambiente, o titular, que são os municípios, né?
e os municípios recebem muitas ações sobre resíduos sólidos. O chefe do Poder Executivo, o prefeito, é muito responsabilizado, né, por problemas, a prestação desses serviços. Há muitos municípios que pagam indenizações, que têm passivos ambientais, que necessitam de assinar termos de ajuste de condutas, né? Então, também são impactados por esse problema regulatório. Também o prestador de serviço, a entidade reguladora, porque há uma incompatibilidade entre normas de diversas entidades reguladoras, né? E o próprio financiador, estruturador de projetos, quando vai financiar esses projetos, que tem uma dificuldade na análise dessas propostas. Então, a norma de referência visa melhorar, contribuir para diminuir os impactos nesses atores do setor, tá? E aí, a norma de referência, essa primeira etapa de consulta, é a própria tomada de subsídio, né? Que ela teve o objetivo de colher contribuições da sociedade sobre a norma. Já foi falado o período que ela esteve aberta, a forma de participação foi via sistema de participação social da ANA. Então, a ANA lançou um aviso, notícias sobre isso, disponibilizou no seu sistema de participação, através de um link que se respondia um questionário com diversas perguntas para que haja o direcionamento, para que haja subsídios para desenvolvimento da norma, tá? Sobre normas de referência, já foi bastante falado, as normas que a gente já emitiu sobre resíduos sólidos urbanos, uma foi sobre a cobrança do manejo de resíduos sólidos, a outra, a segunda que a gente emitiu esse ano, foi sobre as condições gerais de prestação, agora dos dois serviços, da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos. Esta norma que a gente está trabalhando, que é de padrões e indicadores, a gente tem uma previsão que ela seja publicada em 2025, tá? E a gente também vai ter, em paralelo, uma norma sobre modelos tarifários do manejo de resíduos sólidos, que a gente está em processo de contratação junto à PNUD de uma consultoria também para nos dar apoio nesta norma, e essa norma está sendo tocada por a coordenação de regulação tarifária da ANA, da SSB, junto com o nosso apoio, tá? Então, a gente tem essas duas normas em desenvolvimento, tá? Então, é isso. Queria agradecer em nome da coordenação de resíduos sólidos, eu e a Zilda Veloso, né? E a gente espera, assim, dar respostas à sociedade com essa norma de referência, dar melhores instrumentos através de indicadores e padrões para que se possa regular de uma melhor forma os resíduos. Muito obrigado. Devolvo a palavra, então, a Tamires para dar prosseguimento ao nosso webinar. Muito obrigada, Paulo, pela apresentação. Bom, seguindo com o nosso webinário, eu quero convidar agora para a apresentação dos resultados da tomada de subsídio número 6 de 2024, dessa norma de referência que estamos discutindo. Eu quero convidar o professor Dr. Rui Cunha Marques, que é da consultoria RPG, Regulation, Performance and Governance. Por gentileza, professor. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou partilhar aqui a tela. Só um segundo. Conseguem ver? Perfeito, pode seguir. Ok, sim. Então, muito obrigado pela participação neste webinar. A vossa participação é muito importante para receber insumos e contribuições para podermos aprimorar o nosso trabalho. Como foi referido, nós vamos apresentar aqui os primeiros resultados preliminares desta primeira consulta junto dos atores do setor do saneamento, em particular dos serviços públicos de resíduos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos.
Assim, em termos da emenda desta apresentação, que será uma apresentação breve, um primeiro enquadramento, que já foi feito pelo Engenheiro Paulo Oroz, falar sobre os padrões e indicadores de desempenho, sobre o projeto, sobre o processo de participação pública e os principais resultados do questionário. Assim, como foi referido, portanto, face ao exposto que já foi anteriormente salientado, é de fundamental interesse a norma de referência sobre padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Por que avaliar a qualidade destes serviços públicos de saneamento, serviços públicos essenciais? Porque os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são caracterizados por diversos desafios em termos de qualidade de serviço, com particular relevância para o tratamento adequado e universalização do manejo de resíduos sólidos urbanos. Além disso, verificam-se também, na prestação atual, problemas em relação à sustentabilidade económica e financeira dos serviços, bem como à sustentabilidade ambiental e a necessidade da promoção da circularidade e da economia circular da prestação destes serviços. Assim, no que concerne à fiscalização e monitoramento, uma das principais funções da regulação, a definição de padrões e indicadores de desempenho para a prestação de serviços, em particular para a sua universalização, assume um papel muito relevante dentro da regulação. A fiscalização e o monitoramento são desenvolvidos com base em padrões e indicadores de desempenho que podem ser definidos como uma medida de avaliação quantitativa da qualidade, em termos de eficiência, da forma como os processos são feitos, ou em termos da eficácia dos seus resultados de um elemento ou atividade relativa ao serviço prestado. Os padrões e indicadores permitem apresentar o real desempenho atingido de forma direta, de uma forma transparente e compatível à comparação entre metas de gestão e resultados obtidos. Quando bem dimensionados e aplicados, os indicadores permitem a sua análise e comparação por qualquer ator interessado, mesmo aqueles com menos conhecimentos técnicos e até mesmo por aqueles que são não especialistas, como os usuários e a sociedade em geral. Assim, o objetivo geral deste trabalho é apoiar a ANA na elaboração da norma de referência sobre padrões e indicadores de qualidade e avaliação da eficiência e eficácia dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, conforme previsto na agenda regulatória da ANA. Neste contexto, pretende-se auxiliar à melhor compreensão do panorama e dos desafios relacionados com a prestação deste serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, observando o panorama nacional e internacional, em particular as boas práticas e também as potenciais alternativas regulatórias existentes. Em particular, o presente estudo, que se encontra em andamento, tem como objetivo fornecer insumos para a melhoria e progresso de um serviço que tem representado um dos maiores e importantes gargalos do setor do saneamento básico do Brasil. Como a Superintendente Cíntia há pouco apresentou, normalmente a água, privilegia-se a água, depois o esgotamento sanitário e depois os resíduos e no final a drenagem urbana, e portanto os resíduos urbanos vêm sempre, ou vêm por norma, depois da água e esgoto, não sendo serviços públicos essenciais de menor importância. Assim, este projeto é composto por 9 entregáveis, 9 produtos. Nós, neste momento, encontramos na elaboração, ao finalizar, o produto 2 e o produto 3. Portanto, o trabalho começou com o produto 1 relativo ao plano de trabalhos. O produto 2 diz respeito à análise da tomada de subsídios e, portanto, o relatório técnico contendo a identificação do problema regulatório e dos atores envolvidos. O produto 3 diz respeito ao relatório técnico contendo o mapeamento das experiências nacionais e internacionais na relação do setor dos resíduos. O produto 4 diz respeito ao relatório técnico apresentando a definição das alternativas para o problema regulatório. O produto 5 diz respeito ao relatório técnico contendo a avaliação dos possíveis impactos das diferentes alternativas para o problema regulatório. O produto 6 diz respeito ao relatório técnico contendo a análise comparativa destas alternativas. O produto 7 diz respeito ao relatório técnico contendo as estratégias para a implementação da alternativa selecionada, escolhida.
O produto 8 diz respeito ao relatório técnico de análise das participações sociais e o produto 9 diz respeito ao manual orientativo e curso autoinstrucional da implementação da norma de referência. Portanto, encontramos a finalizar a fase 2, o produto 2 e o produto 3, em particular, portanto, finalizando a tomada de subsídios, para o qual este webinar também faz parte desta análise. Assim, a tomada de subsídios pretende, como já foi referido, portanto, coleta de dados ou informações necessárias para a caracterização do problema, causas e consequências junto dos atores, dos vários stakeholders afetados pelo problema regulatório e os outros atores interessados na temática. Saliente-se que esta é a primeira tomada de subsídios, que existiram mais no decurso da preparação e elaboração desta norma de referência, e é o primeiro contacto com os atores para receber os seus insumos e as suas opiniões sobre o problema regulatório e o conteúdo da norma de referência. A tomada de subsídios começou pela identificação dos atores afetados pelo problema regulatório, descrevendo de que modo os mesmos são afetados, e a realização da análise sobre a abrangência e estado da arte da prestação e da regulação dos serviços. Portanto, isto constitui o produto 2 relativamente ao problema regulatório e atores envolvidos. Neste âmbito, foi então elaborada a participação pública. Como foi referida, foi elaborado um questionário que foi disponibilizado online e foi publicitado no sentido de coletar o máximo de informações possíveis. O objetivo deste questionário é permitir desenvolver pesquisas e fornecer subsídios, como já foi referido, à elaboração da norma de referência. O questionário foi, como dito, disponibilizado pela ANA e portanto, podiam acessar pelo sistema de participação social das instituições da ANA e pelo link que é conhecido e que se apresenta aqui, que está no sítio da internet da ANA. O prazo foi de dia 6 de setembro, portanto, o prazo limite de apresentação das respostas ao questionário, para o qual esteve praticamente 3 semanas disponível. O questionário, como é normal neste tipo de problemas, portanto, naturalmente a qualidade dos resultados e da análise depende sempre do envolvimento e das informações fornecidas pelos vários atores. Como metodologia e habitual dentro das consultas públicas da ANA, os dados pessoais dos indivíduos que forneceram respostas e informações foram mantidos anónimos e todo o seu tratamento foi feito de forma agregada e não efetuado de forma individual. O questionário foi então dimensionado com o objetivo de coletar informações sobre o problema regulatório e os objetivos de norma de referência, a abrangência da norma de referência e os indicadores a serem normatizados. Como todos nós compreendemos, a complexidade desta norma é muito grande, porque podemos falar de serviços com características diferentes, de urbanos, rurais, de coleta, tratamento, disposição, de limpeza urbana, e, portanto, como principal objetivo está não só o escopo da norma de referência, mas também a sua própria simplicidade, de forma a que a sua implementação e a sua operacionalidade possa ser a melhor possível. Seguidamente, apresentarei os principais resultados do questionário. Portanto, houve no total de respostas 34 respostas, distribuídas por os vários estados que aqui que são apresentados, portanto, com predomínio para o Distrito Federal, e depois vindo a seguir São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro, seguido de Tocantins, e portanto os restantes estados participaram, sendo que algumas respostas não foi possível identificar a origem do ator que respondeu. Em termos das diferentes entidades ou diferentes atores que responderam, maioritariamente foram entidades reguladoras internacionais ou as suas associações, ou então entidades relacionadas com os titulares, com o governo e titulares do Serviço de Saneamento Básico. Ainda assim, houve um conjunto disperso de outros atores que participaram, desde pessoas relacionadas à academia, a consultores, a escritórios de advocacia e a prestadores de saneamento básico.
Dentre as causas do problema regulatório relacionadas aos CLUs e ao CMR-SU, qual é que deveria ser considerada mais relevante? Em particular, portanto, dentre as respostas, aquilo que foi considerado mais com a resposta mais assertiva foi, sobretudo, a não disseminação de padrões adequados e boas práticas relativas ao CLU e ao SMR-SU, e também à pulverização de conceitos e indicadores de desempenho nos contratos de prestação de serviço e nos planos de saneamento e de gestão integrada de resíduos sólidos. Portanto, a preocupação de alguma padronização neste escopo foi claramente evidenciada pelas respostas dos vários atores. Dentre as consequências do problema regulatório, qual considera mais relevante? Portanto, as respostas mais importantes, do ponto de vista de peso, com cerca de 1/4, foi relativamente à necessidade ou aos benefícios relativamente ao planejamento, ou, por outro lado, o planejamento inadequado com vistas ao alcance da eficiência e eficácia da prestação de serviços, por um lado, e, por outro lado, também há dificuldade da avaliação da qualidade de serviço prestado ao cidadão ou ao usuário. Portanto, como principais consequências da não existência de uma norma de referência neste escopo. Qual a abrangência do problema regulatório quanto à sua localização e quanto às áreas? Portanto, também aqui é importante referir que o domínio foi, sobretudo, a nível do regional no âmbito do Estado, portanto, em termos da abrangência do problema regulatório, e também em termos quanto às áreas, apesar a maioria considera que deve ser igualmente regulado as áreas urbanas e as áreas rurais, independentemente das complexidades que cada uma delas apresenta. Quais os objetivos específicos que estes indicadores de desempenho devem atender? Portanto, do ponto de vista de objetivos, portanto, medir resultados por ordem de importância ou pelo menos por ordem de resposta, medir os resultados da prestação de serviços de interesse para a sociedade, medir a evolução rumo à universalização ou metas de planejamento e promover controle e acompanhamento da prestação de serviços. Ainda que depois criar incentivos para a eficiência e eficácia e avaliar o cumprimento das metas contratuais, vem também com um número de respostas bastante significativo. A norma de referência deve abranger indicadores de desempenho que abrangam que áreas, portanto, somente urbana e também rural. Portanto, o predomínio foi que devem abranger as duas áreas, as áreas urbanas e a área rural, também no seguimento também da questão que já tinha sido colocada anteriormente. Os indicadores de desempenho devem possibilitar a mensuração no nível de prestação de serviços, portanto, marcar todas as alternativas que achar necessário, portanto, o domínio por município, depois por prestador, por concessão, por regionalização e depois por área urbana ou rural. Por curiosidade, interesse, a partida seria expectável que pela área da entidade reguladora internacional pudesse ter um número maior de respostas. A norma de referência deve abranger indicadores para os diferentes tipos de serviço, portanto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de resíduos sólidos urbanos por atividade. Portanto, o domínio foi que, portanto, a resposta mais popular ou em maior número foi que os indicadores devem ser definidos por o serviço de manejo de resíduos sólidos, mas por atividade, por exemplo, por disposição ao tratamento ou por coleta, e não por atividade principal em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Considerando que o CLU e o SMR-SU possuem uma grande variedade de indicadores de desempenho, haja vista a diversidade de etapas de cada um desses serviços, você considera importante que a norma de referência disponha de indicadores agrupados em 2 níveis, principais e secundários, isto é, de certa forma, poder categorizar os indicadores em indicadores principais ou mais importantes ou principais e indicadores secundários, e, portanto, houve a defesa de que era positivo ter níveis desagregados de importância, e, portanto, 76% considera
que deve haver níveis principais e níveis secundários de forma separada. Quais os principais aspectos que devem ser levados em consideração para a definição de um bom indicador do CLU e do SMR-SU? Em termos de principal aspecto, a facilidade de mensurar os dados que compõem o indicador, portanto, aparece em primeiro lugar, e logo de seguida aparece o que deve permitir incorporar indicadores de concessão, indicadores mais detalhados pelos contratos de concessão e de normas infranacionais. Considerando o CLU e o SMR-SU, mensura a importância do indicador a constar na norma de referência, a ordem de importância que o indicador meça o grau de universalização da prestação de serviços, portanto, como aspecto mais importante. Em segundo, o indicador que meça o desempenho e eficiência dos serviços prestados. Em terceiro, o indicador que meça a sustentabilidade económica e financeira da prestação de serviços. Em quarto, a qualidade de serviços em termos ambientais. Em quinto, a qualidade de serviços em relação aos usuários. E depois outros aspectos que, embora importantes, foram considerados de menor relevância, considerado relativamente a estes 5 principais. Julga que deve haver um número máximo de indicadores de desempenho e mínimo, comente. Portanto, os respondentes destacaram a importância de um número adequado de indicadores de desempenho para garantir a avaliação eficaz do serviço sem criar sobrecarga de dados. Foi também enfatizado que o número mínimo é necessário para cobrir os aspectos básicos e facilitar a comparação do desempenho, enquanto o número máximo deve evitar a complexidade excessiva que poderia prejudicar a regulação e a fiscalização e, em particular, a objetividade destes trabalhos que se perdem quando temos um número muito elevado de indicadores. Assim, a objetividade da norma de referência será sempre um aspecto a ter em consideração, mesmo atendendo às diversas atividades relacionadas com os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. A ANA, por exemplo, no caso da prestação dos indicadores de saneamento, reduziu o número de indicadores de inicial 36 para 10, precisamente com o objetivo de simplificação. Se puder falar de alguns exemplos a nível internacional, inicialmente, muitas vezes os reguladores começam com 20, 30 indicadores, mas a tendência é ao longo do tempo irem reduzir e focarem sobretudo naquilo que são indicadores de desempenho-chave e que permitem a objetividade da avaliação e da comparação entre os vários prestadores e relativamente às metas que são definidas por as políticas públicas do setor. É esta a apresentação, portanto nós agora abrimos eu vou passar a palavra, mas de qualquer forma o objetivo era que a audiência pudesse fazer comentários, eventualmente questões também, mas mais comentários sobre a norma, sobre como é que veem que a norma deve ser esta norma de referência. Todos os insumos e comentários e questões são muito bem-vindos e desde já agradecemos toda a vossa contribuição. Muito obrigado e estou à vossa disposição. Muito obrigada, professor Dr. Rui, pelas contribuições. Nós vamos passar agora para o momento das contribuições de quem está nos assistindo. Temos atualmente 156 pessoas aqui no link do Teams. E quero pedir a todos, assim, quem tiver interesse, que levante, use a ferramenta de levantar a mão aqui no Teams. Nós vamos chamar conforme a ordem estabelecida pelo sistema. Já temos algumas pessoas se manifestando. Eu vou, então, passar a palavra para o senhor, primeiramente para o senhor Zenivaldo, que pode abrir a câmera e o microfone nesse momento e direcionar a pergunta. Boa tarde, Zenivaldo aqui, Baixada Santista. Eu vou encaminhar para o Pedro Simões aí. Uma bela apresentação, mas eu gostaria que detalhasse um pouquinho mais sobre essa economia circular. Seria o quê? Mais voltado para reciclagem, compostagem, produção de energia. E uma outra coisa, tem alguma linha de corte para municípios
seria municípios a partir de quantos mil habitantes? Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, senhor Zenivaldo. Vou passar, então, a palavra para o professor doutor Rui. Sim, senhora. Muito obrigado, Zenivaldo, pelas questões muito importantes. Começando pela segunda, ainda não está definido como é que vai ser a abrangência. A resposta das tomadas de subsídios até agora foi que deve-se considerar o rural e com a mesma importância ou da mesma forma que se considera o urbano, ou pelo menos igualmente. Depois podem haver diferenças em termos dos indicadores, em termos de tratamento. Mas isso ainda não está definido e, portanto, os vossos insumos e as vossas opiniões em termos em particular da abrangência, são muito relevantes para termos em conta e para depois a ANA poder fazer uma proposta final de norma em conformidade. Quanto à questão da economia circular, é um pouco isso como referiu. Portanto, o objetivo é que os próprios indicadores, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, indiquem para uma tendência de circularidade. E a circularidade é precisamente a reutilização, o reuse, a reciclagem, como nós sabemos no setor dos resíduos, em particular nas áreas das embalagens e noutras áreas, é muitíssimo importante, não só por uma questão ambiental, mas também por uma questão económica, que essa circularidade seja promovida. E, portanto, é a obrigação da regulação e também das normas de referência da ANA, em particular desta ANA, que haja indicações e orientações, do ponto de vista, neste caso, dos indicadores, também nesse sentido. E foi por isso que essa expressão apareceu e que é o objetivo, obviamente, desta norma, dar contributos nesse escopo. Obrigada, professor. Vamos passar para o próximo. Senhor José Luiz, o senhor pode abrir a câmera e o seu microfone, direcionar a pergunta. Ok, Tamires, obrigado, boa tarde. Estou falando aqui de Brasília, né? É importante, eu acho, na norma regulamentadora, a gente passar a mensurar, a premiar, a bonificar quem faz bom uso dos recursos. Porque uma coisa é quem joga o resíduo, destina mal, né? Sólido, o orgânico, tudo faz. Outra coisa é quem faz essa reciclagem, essa compostagem, esse aproveitamento, essa destinação, né? É muito importante, porque é uma questão de conscientização da sociedade e questão de alguma forma, vai ser no quê? Na conta de água, na conta de energia, como vai ser essa bonificação, seria importante começar a pensar nesses índices, doutor Pedro, eu penso comigo. Né? Outra coisa, se eu passo a cumprir a norma regulamentadora e a superar o que ela me pede, como vai ser? Eu vou ter crédito de carbono, eu vou ter CBIOS, eu vou ter algum benefício contra isso? Seria mais ou menos por aí. Obrigado. Obrigada, senhor José Luiz. Eu posso começar respondendo Ótimo. sobre essa questão, né? Assim, bonificação, o que pode ser beneficiado quem atende a norma de referência. No caso, as normas de referência são para atendimento das entidades reguladoras e, por consequência, também os titulares são os municípios e prestadores, né? No caso da entidade reguladora, a norma de referência ela não é obrigatória, tá? Mas ela pode ser condição para recebimento de recursos federais, tá? Então, é o único meio que a lei nos deu para que a norma de referência seja aplicada e tenha uma razão de ser adotada. Então, o município ou o prestador ou a entidade que venha acessar recursos públicos da União, geridos pela União, sejam recursos de financiamento, ou sejam recursos de repasse, de OGU, que elas tenham atendido a norma de referência da ANA. Então, a norma de referência é para orientar essas entidades, para dar diretrizes nacionais, para que as entidades reguladoras apliquem na prestação dos serviços locais, né? Então, é a forma que a ANA tem para
para que essas normas sejam aplicadas. Professor Ruiz, se quiser complementar. Não, estou de acordo, portanto, não tenho, acho que o Paulo foi claro, que o objetivo da norma, a norma tem, sobretudo, também uma função muito pedagógica, no sentido de promover boas práticas no setor, portanto, e fazer o acompanhamento da sua implementação, sendo que ela é primariamente dirigida para os reguladores internacionais e para as entidades titulares, subsidiariamente, e para os prestadores. Obrigada, gente, pelas respostas. A próxima pessoa inscrita aqui é a senhora Ellen Dânia. Pode abrir sua câmera e microfone. Boa tarde a todos, Dr. Rui. Um prazer revê-lo. A ABAR, né, ela apresentou contribuições ali que resultou de uma consolidação das agências reguladoras associadas a ela e que regulam já esse segmento de resíduos sólidos. E uma das preocupações assim nas discussões que a gente teve é que o CINISA, por exemplo, para resíduos sólidos, né, o CINISA, o módulo resíduos sólidos, tem 275 informações e 44 indicadores. Além disso, nós temos indicadores de resíduos no Planares, temos no CINIR também. Então, uma questão que a gente se preocupa, assim, é a utilização de nomenclaturas, né, que possam conversar com esses sistemas e de unidades de medidas também, de forma a facilitar aí o preenchimento por parte dos prestadores de serviços e não causar eventuais confusões. E a minha pergunta é, como é que, no seguinte sentido, como é que a Ana, ela entende, como é que pensa-se em trabalhar, né, essa norma de indicadores, considerando esses diversos instrumentos que já existem e que já coletam informações e que já possuem indicadores para essa área, resíduos sólidos? Paulo, não sei se quer responder, posso? Pode começar, Rui. Sim. A gente não está te vendo, está escura a sua tela. Tá, ok. Tá, agora sim. Agora já, sim. Tá. Não, Ellen, o seu comentário é o mais pertinente. Primeiro, muito gosto de vê-la novamente, mas o seu comentário é o mais pertinente possível e, obviamente, que o objetivo é, na medida do possível, a não ser que haja um desacordo muito grande por parte da ANA, é utilizar as mesmas definições e quando os indicadores são iguais, se possível, é calculá-los da mesma forma, a não ser que haja alguma inconsistência que a ANA entenda que deve ser melhorado. Mas esse é o princípio básico, não é termos mesmo outras definições, mais indicadores com o mesmo significado, é claramente simplificar. E, portanto, nós sabemos o papel importante do CINISA, a sua função muito relevante, que é diferente da função dos indicadores na norma de referência da ANA, mas naquilo que for possível ser comum, e aproveito para agradecer também os comentários muito pertinentes e importantes da ABAR, serão utilizados os mesmos dados e os mesmos conceitos e as mesmas definições. Portanto, isso é um princípio que para nós estamos 100% de acordo. Ok, obrigada. Tá bom, Paulo, não sei complementando, assim, é um desafio, né? A gente tem uma diversidade aí de indicadores das fontes que você citou. A Ellen Dânia trabalha com isso, né? A entidade reguladora conhece os indicadores, então a gente precisa estudar, assim, é um desafio. Não sabemos quais indicadores ainda adotaremos, mas depende também do foco de indicador. Por exemplo, Planares são indicadores de planejamento, CINISA mais indicadores da prestação de serviços, né? Então a gente tem que criar, assim, ver a melhor forma de utilizar esses indicadores e sugerir também outros, né? A consultoria da RPG está fazendo também um benchmarking nacional e internacional para saber o que se utiliza lá fora de bons indicadores e até dentro do país, né? Então é o desafio que a gente precisa vencer, né? Vamos Ok, trabalhar nisso e a gente conta com as entidades aí, com a DASA, com as outras entidades aí para desenvolver essa norma. com certeza. Estaremos sempre à disposição. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo, pelo esclarecimento, professor.
Rui e Ellen pela contribuição colocada. Quero chamar o próximo. Aqui, acho que o senhor José Luiz já foi. O senhor José Luiz, o senhor pode abaixar a mão? Eu vou chamar o próximo, que é o senhor Paulo Farias. Pode abrir a câmera e o microfone, por favor. Alô? Oi, estamos Alô? ouvindo. Boa tarde a todos. Gostaria de, antes de mais nada, manifestar que achei extremamente pertinentes as manifestações da senhora Ellen, e aquelas que eu havia separado aqui são também um pouco nessa direção, então procurar não ser repetitivo, não é? Eu vejo, claro, que o papel do ente regulador infranacional no acompanhamento do preenchimento e da coleta dessas informações junto ao ente regulado dá uma maior, digamos, pressão de precisão, não é? Nós temos, é claro, muitos casos em que o preenchimento das informações já existentes, por vezes, acabam sendo um pouco que banalizados e preenchidos meio que de uma forma rotineira, só para preencher calendário. Eu gostaria de pedir que seja feita uma orientação bastante firme no que diz respeito à medição. Nós temos uma realidade nacional onde, em número de municípios, poucos têm balança. Claro que em número de pessoas atendidas, os grandes municípios, todos eles têm, isso não há dúvida nenhuma. Agora, em número de municípios, o instrumento fundamental de medição, ele é muito pouco presente. E nós temos uma prática muito corrente de preencher os relatórios de SNIR, NISA e os demais por volumetria. E eu posso garantir para vocês que é uma volumetria muito, muito imprecisa. Assim, existe quase que uma tendência no interior do Brasil a considerar que uma caçamba de 6 metros cúbicos carrega 6 toneladas. Isso é quase que quase que música corrente, né? E esclarecer às pessoas a questão da densidade, a questão de que não dá 6 toneladas, às vezes é muito difícil. Então, já que nós estamos falando de eficiência e eficácia, né, ter precisão da medição é algo que é muito importante para que a gente não trabalhe com números irreais, né? E também, nesse sentido, eu gostaria só de trazer mais um item que diz respeito à circularidade dos resíduos. A maior parte dos municípios brasileiros tem tratado o assunto em termos de coleta seletiva. E nós sabemos que dos galpões, na melhor das hipóteses, 50% das embalagens auto-identificadas como recicláveis, elas acabam sendo coletadas novamente pelas prefeituras e levadas para aterros e lixões e afim. Ou seja, muitas vezes a prefeitura declara um valor de coleta seletiva como sendo, vamos chamar de uma certa circularidade, quando, na prática, no melhor dos cenários, metade desse material é coletado novamente e vai parar no aterro. Então, essa diferenciação é importante que se faça, porque a gente pode estar incorrendo aí num erro de pelo menos 50% direto, né? E se não tivermos esse tipo de cuidado, a medição de eficiência e eficácia ela poderá nos conduzir
a números irreais. Mas, como eu disse no começo, eu acredito que esse processo terá como diferencial o fato de que há um ente regulador infranacional que deverá acompanhar de perto o preenchimento dessas informações. Era isso, muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado, Paulo. Totalmente de acordo com os seus comentários, bem pertinentes, bem úteis, e serão tidos em consideração. Muito bons comentários, né? A gente precisa avaliar tudo isso, mas assim, são problemas bem estruturais, né? Se a gente tem pouca regulação no país, né? São pouquíssimas agências que regulam o serviço de resíduos sólidos, diferente de, por exemplo, de água e esgoto, né? Então a gente tem grandes desafios aí para vencer, para que a gente possa melhorar isso, né? Mas é importante, né? Vamos ver qual o melhor indicador para a gente considerar na circularidade dos resíduos, né? Na reciclagem. É só na triagem ou são daqueles que são aproveitados, né? Ou que realmente vão retornam aos processos produtivos ou são reutilizados? Boa pergunta, viu? Obrigada pela contribuição. Acredito que temos mais uma pessoa inscrita, Pedro Alves Duarte. Bom, boa tarde a todos, vocês me escutam? Sim. Bom, meu nome é Pedro, eu sou assessor aqui da Presidência da República, do Programa de Parceria de Investimento, e trabalho com a agenda de estruturação de projetos de concessão. Deixar um abraço aqui para os colegas, para o Paulo, até para outros colegas aqui, a Ellen. E algo que a gente acaba discutindo bastante aqui na estruturação de projetos, nessa fase de definição de indicadores de desempenho, são indicadores, além dos indicadores ligados à prestação do serviço, mas ligado à perspectiva da população com relação à qualidade desses serviços, né? Isso é bastante desafiador, porque normalmente, de uma forma geral, a população só enxerga a coleta, né? Não enxerga o que acontece com o resíduo pós-coleta, mas esse componente de educação ambiental, de percepção, colher a percepção dos usuários é algo que a gente, em algum nível, tenta definir aqui em nível de indicadores. Vocês chegaram a avaliar a perspectiva nesse sentido? Fazendo a meia-culpa aqui, Paula, a estruturação está bastante corrida aqui, nós estamos correndo com 15 projetos, eu acabei não lendo o documento, mas que bom que vai ter outras fases aí. Contem conosco aqui do PPI para ter reunião, enfim, para a gente debater esse tema. Estamos à disposição da Ana aqui para contribuir no processo, tá? Paulo, não sei se quer comentar. Não, cumprimentar o Pedro aí. Sim. Bom você ter falado disso, né? A percepção do usuário, às vezes, tirou da frente do meu lote, do meu terreno, já resolveu o problema, né? Então, a gente precisa realmente, assim, a gente até colocou na norma anterior das condições gerais da prestação do serviço, né? Que hajam ações de educação ambiental, né? Propostas pelo titular, executadas pelo prestador de serviço, para esclarecer para o usuário como é essa prestação de serviço, né? Para onde vai o lixo que é recolhido na frente da sua casa? Que na maior parte das vezes o usuário não sabe para onde vai e muitas vezes o usuário não sabe que resíduos ele tem que separar. Ele às vezes faz uma separação porque ele ouviu na TV ou porque ele ouviu mas não recebeu a orientação da prestação de serviço, né? Ou da entidade ou do próprio prestador de serviço. Então a gente precisa evoluir nisso aí também, tá? E aí o Rui complementa aí. Qual que é o indicador que a gente pode trabalhar nisso? Não, primeiro, agradecer os comentários, que são bastante úteis também, e para dizer, obviamente, que vão ser definidos indicadores, um ou mais indicadores, com esse objetivo.
e que ainda serão objetos depois de tomada de subsídios convosco, porque nós nesta fase ainda estamos só a definir, ainda não chegámos à definição dos indicadores em si, estamos a definir o escopo, não só em termos dos seus objetivos, mas também em termos depois da abrangência que os indicadores vão ter. Mas com certeza que a questão da percepção do usuário sobre a qualidade do serviço prestado é fundamental, até para justificar e para ter a disponibilidade para pagar por esse serviço e para permitir não só a sustentabilidade da própria qualidade de serviço, mas sobretudo também a sustentabilidade financeira da prestação de serviço. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Obrigada. Passando aqui para a próxima inscrita, a senhora Virgínia. Pode abrir o microfone e a câmera, por favor. Boa tarde a todos. Minha pergunta é, primeiro agradecer a oportunidade. Eu acredito que ela congelou. Vamos ver se ela volta. A internet deve ter caído. Posso falar? Posso interagir com vocês? Oi, senhor Silvamo, o senhor pode usar a ferramenta levantar a mão? Tá. Tá bom. Já que nós temos Fazer uma colocação? a senhora Virgínia teve um problema, então eu vou passar a palavra para o senhor Silvamo. Depois eu passo para a próxima inscrita. É rapidinho. Eu trabalho há 30 anos, sou professor do estado aqui da Bahia e trabalho há 30 anos na área do meio ambiente, com projetos aqui voltados para a cultura nordestina, teatro fantástico que a gente faz com os alunos. Eu sou professor da área estadual e uma das coisas que me deixa triste, assim, a gente tem uma análise que foi feita há um tempo atrás aí do governo anterior. Eu até questionei por que essa questão de resíduo sólido ter tanto aterro sanitário. É um custo muito alto. Até questionei por que vocês, em vez de gastarem com aterro sanitário, questionei o Creio que também tivemos problema com a internet do senhor Silvamo. Vamos passar então para o próximo. Senhora Lorena. Acredito que é a Virgínia, né? Só que seu microfone não está funcionando. Tá vendo o que a senhora está falando? Não está funcionando. Não estamos ouvindo. A gente te vê falando, mas não ouvimos a sua voz. Deve ser algum problema de configuração. Se a senhora preferir, a senhora pode colocar a pergunta no chat e a gente faz Opa. Aí fala. Conseguiu agora? Agora deu. Tá bom. Boa tarde, né, para vocês. Dificuldade aqui no Espírito Santo com a telefonia aqui, mas tudo bem, vamos vencer isso. A minha pergunta é para o Paulo, acho que é mais para o Paulo. Na estrutura da prestação de serviço, né, os indicadores para essa estrutura municipal de prestação de serviço, né? Teve uma participação, algumas perguntas com relação à qualidade da resposta, né? Porque você tem falta do profissional qualificado no município para fazer as respostas, para preencher os questionários. E eu acho importante que os indicadores também cobrem dos prestadores dos municípios. Lógico que eu estou numa região metropolitana aqui no estado do Espírito Santo, mas dentro do meu estado tem municípios que só tem um engenheiro para todos os serviços, de curral a manejo de resíduos, a construção de palanque, é um engenheiro só no município. Se na norma também vai preconizar uma estrutura mínima de profissionais qualificados na nossa área de manejo. É isso. Obrigada.
Lorena, o objetivo dessa norma não é esse, tá? É para avaliar indicadores e padrões da execução do serviço. Mas a lei, ela já traz a lei 11.445, né? Atualizada no Marco Legal de Saneamento, ela já traz condições para prestação de serviço, né? Por exemplo, que haja uma entidade reguladora do serviço, independente da forma de prestação, se é o próprio município que está prestando ou se é um concessionário. Então, isso já é uma obrigação que a lei traz, né? Que haja sustentabilidade do serviço, a cobrança pela prestação desse serviço. A lei trouxe essa obrigação e a norma número 1 da ANA refletiu isso e trouxe critérios nacionais para isso, diretrizes nacionais. Então, são várias coisas que os municípios têm que buscar. Então, buscar delegar a regulação do serviço, né? Buscar a implementação da cobrança, porque sem recurso não se faz nada, não se contrata engenheiro, não se contrata equipe técnica, né? Não se consegue delegar o serviço, não há recurso para isso. Então, assim, são condições básicas para que os municípios possam ter uma boa prestação de serviço. Tá? E o Vando voltou aí, acho que ele poderia complementar também, Elisa. Silvano, voltou. Tá. Veja só, fala na questão da qualidade de serviços públicos, limpeza, né, resíduos sólidos urbanos, eu quero deixar um questionamento com vocês, porque é o seguinte, fizeram planários uns anos atrás, o governo anterior, o investimento em aterro sanitário, ele está sendo a tônica. Eu, no meu entendimento, que já rodei muitos aterros sanitários aqui no Nordeste, e aqui em Paulo Afonso, nós temos uma usina de reciclagem há muitos anos sobrevivendo aí, né, aos trancos e barrancos. Eu acho que o governo deveria investir mais em usina de reciclagem do que em próprio aterro sanitário, porque aí eu levo o meu lixo zero praticamente, né? O resíduo, o rejeito, ele vai chegar ao mínimo do mínimo possível. E a natureza, eu não vou ter que sangrar a natureza, né? Aos nossos recursos para tal. Eu acho louvável a ANA fazer essa normativa, essa norma, né? A Fundacentro poder entrar nessa história, fazer uma norma regulamentadora para tal, mas eu acho que a ANA precisa... Eu não sei se eu estou correto minha opinião. Eu entendo o seguinte, que nós precisamos tirar essa cultura de aterro sanitário do futuro. Quanto mais a gente reciclar e investir na área, o custo é muito menor do que eu fazer um aterro sanitário. Por exemplo, se eu fizer um aterro sanitário consorciado e me der R$1 milhão com 3 células, com 5, 6 células, com esse dinheiro eu posso fazer diversas unidades de reciclagem. E isso vai me dar um custo muito baixo, eu vou sangrar muito pouca natureza. Eu vou ter muito mais pessoas trabalhando nessas usinas, faturando, a indústria da logística reversa vai poder faturar mais, e a gente não vai ter muito impacto com a natureza que está acontecendo no mundo. Hoje a moda é aterro sanitário. Vamos lá, monta 2, 3, 4, 5, 6 células, consorcia. É um custo muito alto. Mas a usina de reciclagem é pequeno. Eu acredito que só a máquina de prensa e aquela esteira e o pessoal preparado para tal. E você gera muito mais emprego. Que eu condenei, meu ponto de vista, quando fizeram os planários no governo anterior, eu condenei os caras. Você não viu fazer isso. Eu trabalho há muito tempo, pessoal, com essa questão de resíduos há muito tempo no Brasil. A natureza não vai aguentar essa sangria. Até quando? Porque tudo que a gente consome tem que ter de onde veio. E se nós aplicarmos, o governo federal chegar a partir de agora, vamos investir só em usina de reciclagem. Você imagina os aterros sanitários, se é aquela coisa michuruca, pequenininha. Pô, isso é alegria para a gente. Menos trabalho para a gente, menos impacto. Fica a dica aí, e essa normativa é perfeita, estão fazendo, né? Normatizar a questão, principalmente de resíduo, que está sangrando demais. A nossa fauna, a nossa flora está sendo explorada até umas horas. Nossos recursos mais ainda. E a natureza dá sinais. Né? Dá sinais que a gente precisa ter um olhar especial. Para mim, vamos supor, no Rio de Janeiro, eu tenho quantos aterros sanitários? X. Se eu for aplicar mais, dá para fazer em cada município, um consorciado, um mega usina de reciclagem. Imagine tudo isso,
cara, é coletado numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, e 20% só, 10% vai para aterro, porque ele rejeita que tem mais jeito de solução. Agora, para tal, é preciso criar uma consciência nacional, chegar o presidente da República, chegar o Ministério do Meio Ambiente, chegar a vocês que têm essa responsabilidade. Eu acho que é necessário isso, sabe? Se faz. Eu acho que está bom a gente começar a pensar. Vocês da ANA, que eu acho legal, e até, pessoal, eu quero fazer uma colocação aqui na minha região. Já está dando muita baronesa. Eu fiz uma entrevista certa feita das pisciculturas, porque quem lá outorga nos rios federais são vocês. Até provoquei com o pessoal da política aqui, digo, olha, vocês chama a ANA para a gente resolver essa questão. Mas não é a tônica, a temática. Fica só um recado, se vocês quiserem entrar em contato, tem meu nome, né? Eu tenho um zap, vocês podem entrar em contato. Gosto muito dessa área, sempre sou fã da ANA, viu? Tem bons técnicos, parabéns, quero dar os parabéns por tudo isso, né? Como professor, gosto muito dessa área, e a gente escuta a nossa natureza, a nossa mãe terra, né? Precisamos zelar, porque senão a gente vai terminar, como está aí os resultados, está começando a adequar os problemas na natureza. E o Brasil está na vanguarda, nós estamos na vanguarda da questão ambiental, muito mais que outros países avançados, né? Muito obrigado a vocês. Boa tarde. Tá bom, Silvana, agradeço aí suas contribuições. Eu te convido a acompanhar, né, a elaboração das normas de referência da ANA. Essa norma mesmo, depois a gente vai ter outra tomada de subsídios, depois consulta pública, audiência pública da norma, aí apresentar lá suas contribuições, né? Assim, mas é o passo a passo, né? Eu acho que, assim, precisamos resolver vários problemas do país. Problemas de reciclagem, problemas de valorização dos resíduos, mas temos um problema muito grave que são os lixões, e a gente não consegue eliminar lixões, então a gente precisa ver solução para lixões. E a lei traz várias destinações. Uma delas é o aterro sanitário, que é a disposição dos resíduos, ou que esses resíduos sejam encaminhados para reutilização, reciclagem, ou até mesmo para o aproveitamento energético, né? Então, não é papel da ANA privilegiar nenhuma dessas destinações, mas é o papel da ANA procurar a melhor forma de que os resíduos não vão para a natureza diretamente, que são os lixões e os aterros controlados, né? Mas a gente aceita aí contribuições aí na norma, o que você puder nos ajudar, estamos à disposição, tá? Obrigada, Paulo. Obrigada, senhor Silvano, pela contribuição. Nós temos mais 2 inscritos e nós vamos encerrar com esses 2. Nós vamos passar depois para o encerramento do evento. Então, vamos passar por essas 2 perguntas e seguimos com o encerramento. O próximo é o senhor, eu não tenho o nome completo dele, mas é o senhor G. Basílio, ou a senhora G. Basílio, não sei. O microfone do senhor não está funcionando, estamos te vendo, mas... Vê se o senhor consegue conectar novamente, desconectar e conectar para ver se... Pode ser aquele botãozinho do fone que de vez em quando... Não estamos ouvindo. Estranho, porque está saindo o ruído do local onde o senhor está, como se o microfone estivesse captando, mas a gente não ouve a sua voz. De qualquer forma, eu vou deixar no chat o e-mail da nossa coordenação, pode ser encaminhando as perguntas lá também, tá? Tá. Obrigada, quem não Paula. conseguir enviar a pergunta agora no webinar, pode mandar para o nosso e-mail, tá? Ele vai tentar conectar aí novamente. E o Paulo compartilhou aí o e-mail da CORES, que é a Coordenação de Regulação de Resíduos Sólidos. Então, quem quiser procurar diretamente a coordenação, pode enviar um e-mail. Então, enquanto o senhor G. Basílio não consegue falar, eu vou passar para o próximo, senhor Vladimir.
Senhor Vladimir, o senhor nos ouve? Pode abrir a câmera e o Sim, eu microfone. ouço, Tamires, obrigado. Boa tarde a todos, Paulo, Basílio, Rui, Tamires e os demais colegas aí. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, eu queria fazer 2 questionamentos ou 2 colocações aqui a respeito do assunto. Primeiro é do que trata a lei, sabe, Paulo? E doutor Rui, que ela fala em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? 2 aspectos diferentes praticamente dentro de uma mesma frase, um mesmo assunto, né? Então, na formatação dos indicadores, pelo menos uma sugestão, uma percepção que eu tenho é que seria interessante a gente conseguir diferenciar esses 2 aspectos para o tratamento da utilização dos dados, né? Porque a limpeza urbana, muitas vezes, ela se confunde, acaba se confundindo com o manejo, quando o poder concedente, o município, ele faz a limpeza e deixa o resíduo para que uma outra empresa leve esse resíduo e dê uma destinação final. Então, acaba se cruzando os assuntos e a gente acaba criando aí, às vezes, indicadores, talvez, né, que acabam se misturando, não traz uma clareza dos assuntos para nós, né? E um outro assunto eu queria comentar um pouquinho é a respeito do que o senhor, acho que é o Silvano, né, que falou da importância da gente tentar diminuir os aterros. Então, nesse sentido, eu acho que seria interessante, Dr. Rui e Paulo, a gente tentar buscar indicadores relacionados diretamente à reciclagem dos resíduos sólidos, aos orgânicos, de reciclagem de orgânicos, da transformação esses indicadores em energia. Acho que o Planares trouxe alguma coisa sobre isso para nós também, né? Eu dei uma olhadinha no Planares, a gente olhou o Planares. Indicadores referentes à compostagem, né? De alguma maneira, talvez, nós incentivarmos, através dos contratos de concessão, das PPPs, que esses indicadores eles sejam fomentados, quer dizer que a gente consiga aumentar os índices desses indicadores, porque a gente aumentando os índices desses indicadores, naturalmente a gente vai deixar de utilizar os aterros sanitários. Então, acredito assim que se a gente conseguir, de alguma maneira, trabalhar esses indicadores de uma forma bastante coerente, a gente consegue fazer com que a gente tenha uma diminuição dos resíduos que vão para os aterros, né? E ainda dentro desses indicadores, eu acho que seria interessante a gente ter alguns indicadores, até mesmo sobre a reciclagem, indicadores sociais, indicadores relacionados ao meio ambiente. Eu falo de indicadores sociais no sentido de que a reciclagem é uma grande oportunidade para o Brasil. O Brasil é um país de muitas diferenças, um país de muita pobreza, há um grande abismo social, né? Vamos dizer assim. E a reciclagem é uma grande oportunidade de tirar famílias da miséria. E eu acho que nós, aqui, diante de políticas públicas, nós podemos aproveitar essa oportunidade, incentivando, né, como já falei, a reciclagem, incentivando de alguma maneira, fomentando, né, essas ideias, de modo que a gente consiga resgatar essa população, ajudar pelo menos a resgatar. Hoje, o catador no Brasil, a gente sabe, ele trabalha para ele, praticamente ele é quase uma empresa, né, individual, ele trabalha para si, porque ele pega, ele vai, ele recolhe ou ele tria, né, e vende para uma reciclagem, que muitas vezes não lhe paga muito bem, vamos dizer assim. Hoje nós temos um consórcio aqui no estado de São Paulo, que nós estamos desenvolvendo, temos uma modelagem, que o consórcio, ante os lucros que o consórcio tem, ele vai destinar, a PPP vai destinar um percentual para o pessoal que trabalha com a reciclagem, para os catadores. Então, talvez seja uma forma também da gente incentivar, de alguma maneira, alguma política pública, de que
uma parte dessa riqueza chegue também na mão do catador, que ele não fique somente, vamos dizer, com aquilo que ele vende, mas que ele também tenha uma remuneração, consiga alguma coisa, entende? De algo do lucro, vamos dizer assim, de que se obtém desses materiais. Tá bom? Então, essas eram as contribuições, espero ter conseguido ajudar alguma coisa. Tá bom? Obrigado. Muito bom, Vladimir. Professor Rui, acho que é melhor você comentar. Vamos entrar no. Eu depois queria também um comentário da minha colega Zilda, né? A Zilda já é uma pessoa conhecida na área de resíduos, que trabalha com a gente, e a Zilda depois queria fazer uma contribuição e comentar sobre as perguntas, né? Mas, professor Rui. Sim, não, Vladimir, muito obrigado pelos seus comentários e dizer que estamos totalmente de acordo e alinhados e será esse também o espírito de desenvolvimento da norma de referência. E, portanto, quer relativamente à limpeza urbana, quer ao manejo, quer depois também relativamente à reciclagem, os seus comentários perfeitamente alinhados e agradeço, porque é sempre bom, portanto, obviamente, reforçar aspectos que são muito importantes para o nosso trabalho e para o desenvolvimento desta norma de referência. Obrigado, professor. Obrigado, Paulo. Obrigada pelas contribuições. Vamos ver se o senhor G. Basílio consegue agora falar. Acho que não. O senhor pode tentar mais uma vez? Não está saindo nada. Nós não estamos conseguindo ouvir. Deve ser algum problema de configuração do microfone, do sistema em si. Bom, então eu quero reforçar o pedido a todos. Eventuais dúvidas, questionamentos e contribuições que não puderam ser respondidos aqui no nosso webinário podem ser enviados para o e-mail que o Paulo colocou no chat, que é cores@ana.gov.br, ou podem ser enviados para o e-mail ssb@ana.gov.br, que é o e-mail da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico. Então, nesse momento, encerramos o webinário. Tamires, Oi. um momento. Deixa a Zilda queria fazer um comentário, mas Claro. rapidinho, só antes do encerramento. Claro. Vou ser bem breve. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Muito obrigado aí a todas. Eu acho que os questionamentos e as dúvidas levantadas vão ajudar muito no nosso trabalho, nas etapas futuras de construção dessa norma. Nós temos muitos desafios na ANA ao elaborarmos norma. Nós temos que olhar para a realidade de todos os titulares, a realidade local, e ver como é que isso se comporta e como isso pode ser transcrito numa norma de referência. Nós estamos falando de uma política extremamente complexa, né? Todos nós citamos aqui a quantidade de relatórios que cada um tem que preencher nos mais diversos, junto aos mais diversos órgãos, ministérios, governos estaduais e tudo mais. É uma política que não é muito fácil de ser colocada em prática. A ANA, no seu papel de fazer a norma, tem procurado, para cada norma publicada, e nós estamos fazendo isso, fazer um manual de aplicação da norma, fazer uma capacitação online que fica disponível com os esclarecimentos e nos deixar também à disposição para ajudar por meio de webinars, de reuniões, não é simplesmente responder e-mails, a gente tem feito esse esforço que é no sentido de tentar esclarecer e deixar o assunto mais detalhado. Lembrando a todos, me chamou muito a atenção a fala do Silvano, e na fala dele, ele fala que não se dá valor às unidades de reciclagem. Eu diria que eu acho que não, sabe? Eu acho que as próprias leis são boas, elas falam isso.
tanto a política de saneamento, quanto a política de resíduos sólidos de 2010, quanto o novo marco de saneamento de 2020. Se a gente for ler o texto da 2.305, ela fala que, a partir de 2014, só é permitido enviar aos aterros os rejeitos. E isso não foi feito. É uma decisão municipal. Depende do município cobrar a taxa, ter um projeto de regionalização e disponibilizar uma estrutura para que os catadores também possam ser incorporados. O Vladimir falou isso também. E os catadores possam ser incorporados e fazer parte desse processo de reciclagem. É complexo, mas esse evento só nos fez ver que vocês precisam também participar das próximas etapas. Tá? Muito obrigado, e a gente está à disposição de vocês nos nossos canais de atendimento e de comunicação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Zilda. Obrigada, Tamires, Zilda. Sim? você conseguiu me ouvir agora? Ah, Geraldo Basílio. agora sim, agora estamos te ouvindo. É rapidinho, eu preferi tentar ainda uma segunda vez, né? É sobre o que o Farias falou aí sobre a medição, né? Que ele acha que tem problemas, e realmente tem, das medições dos dados e resíduos, que é uma questão não só dos resíduos sólidos, na realidade é todo o setor de saneamento, né? Aí eu lembrando aqui que nós temos o projeto Acertar, que trata dos dados do SNIS, na medida que a maioria dos indicadores da ANA estão tentando se alinhar com o do SNIS, nós temos o projeto Acertar, que vai avaliar a exatidão, a confiança desses indicadores, né? Mas pelo que eu vi o Rui Marques falando, e o Saldo aqui, o Rui aí, nosso amigo e colaborador bastante aqui na área do setor de saneamento, que tem a possibilidade de haver outros indicadores que não só o do SNIS, né? Aí, uma sugestão que eu quero dar aqui é que, de repente, aproveitando a metodologia que já está lá pronta, que se faça a questão de colocar na norma ou num outro documento, que a possibilidade de se avaliar a confiança e a exatidão dos novos indicadores que não estejam alinhados com o SNIS, né? A possibilidade, ou então das variáveis, você avaliar a exatidão e a confiança dessas variáveis, aproveitando já a metodologia do Acertar. É uma sugestão. Eu quero dar uma outra sugestão para a Ana, para ela investir no projeto Acertar em termos de disseminação com o setor. Porque o curso, tem um curso lá na ABAC, que promove, né, promovido pela ABAC, é pago. A gente sabe que o setor, às vezes, a maioria das pessoas que trabalham, que atuam, não tem condição de arcar, às vezes, com o custo desses cursos, né? E eu acho que é de interesse de todos que essa metodologia ela seja difundida. Eu acredito que a Ana poderia, de repente, contribuir dessa forma, né? Através de financiamento de algum meio, ou então de promoção de cursos também na área para o setor, mais acessível, de forma acessível. É isso aí. Tá bom, obrigado, Basílio. A Ana, financiamento, a Ana não pode financiar, né? Mas a capacitação, sim, oferecer cursos. É a capacitação, exatamente. Isso, a gente pode. A gente tem já curso da NR1, a gente tem os manuais orientativos das normas, então a gente pode fazer isso. A gente agradecemos aí a sua contribuição, se quiser complementar, e depois a gente passa para Tamires para encerramento. Não, só dar um abraço ao Geraldo e obrigado pelos comentários, e de acordo com a questão do SNIS e do Acertar, e naturalmente que será tido em consideração. Obrigado e um abraço, Geraldo. Um abraço. Muito obrigado, gente, a todos, pelas palavras finais. Então, vamos partir para o encerramento. Nesse momento, eu encerro o webinário Resultados da Tomada de Subsídio número 6 de 2024. E agradecemos a presença de todas as autoridades e a todos e todas que acompanharam este evento. Uma boa tarde a todos e até o próximo evento da ANA.
Boa tarde, pessoal. Um abraço. Boa tarde e um bom resto de tarde tarde para a todos. todos. Abraços. Boa tarde. Todos.